Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um G12 Mastercast. Sigam-nos aí no YouTube e G12 Master Underline no Instagram. Estamos aqui iniciando hoje. Sou o Tiago da Minimax Administração e estamos hoje com o ilustre Saulo Araújo, síndico 5 estrelas aqui de Maceió. Boa tarde, Saulo. Tudo bom? Como é que estão as coisas? Olá, meus amigos, tudo jóia? Valeu, Tiago. Prazer reencontrá-lo. Hoje, em um podcast, né? Um grande abraço. Estamos juntos. Vamos lá para poder conversarmos um pouco, né? Conversarmos sobre a palestra que foi realizada, presencial. Lembrando, pessoal, que toda última terça-feira do mês temos palestras correlacionadas ao mundo condominial. Então fica o convite, toda terça-feira do mês, toda última terça-feira do mês, o convite para você estar conosco. No mês passado, né, o Saulo esteve lá palestrando. Esse mês teremos outras pessoas palestrando. Siga a gente nas redes sociais, nos acompanhe para poder participar, diversificar, conhecer, fazer um network legal. Estamos no aguardo de vocês aí. Todo o pessoal aí da área condominial e áreas afins que queiram participar, estamos juntos. E hoje vamos conversar um pouco sobre o nosso tema, né? Tema esse que é síndico junto com administrador. Então, vou passar a palavra de volta para o nosso amigo Tiago, da Minimax, administradora de condomínios. Aí vamos trocar ideia, vamos conversar, para poder ampliarmos um pouco mais o raio de entendimento e feedback sobre a área condominial. Exatamente. Muito bem lembrado aí, né? Saulo, que é uma referência aqui na sindicatura aqui em Alagoas, muito bem lembrado. Toda última terça-feira de cada mês é feito uma palestra, 2 palestras na realidade, né? Com o intuito de educar o mercado, realmente passar informações dentro do mercado condominial para síndicos, para conselheiros, para administradores de condomínio também. Então, assim, de suma importância, né? O intuito da criação do G12 foi justamente esse, trazer uma reeducação de uma forma diferente para o mercado de Alagoas. Então, hoje estamos aqui com o Saulo, que fez a última palestra, que teve como tema relação de síndico e administradora, Saulo. O que é que você pode trazer como introdução desse teu assunto, que é de suma importância para o mercado? Pessoal, é um tema que eu gosto muito de conversar. É um tema que eu gosto muito de tratar e fazer com que as pessoas que estão ao redor das administradoras, os prestadores, eles entendam que nós, síndicos profissionais, também somos prestadores de serviços. E as administradoras também são prestadores de serviços. Então, nada melhor de qualquer meio relacional, seja particular, né, seus amigos, familiares, seja com administradoras, meio jurídico, contábil, área de manutenção, quer que seja, haja também uma harmonia de entendimento nas tratativas que são realizadas. Então, por que esse tema síndico versus administradoras? Eu, quando entrei para ser síndico, em 2015, foi o primeiro prédio que eu assumi como síndico, e eu notei que existiam muitas barreiras e mitos. As pessoas sem entender a função de um, sem entender a função do outro. E quando se não entende, se trubica, né? Tem um ditadozinho assim, que eu não sei nem que ditado. Quem não se comunica, se trubica. Quem não se comunica, se trubica. Então, existia muito isso. Porque cobra-se da administradora, cobra-se do síndico, e não se sabe o que está se cobrando de acordo com o entendimento de cada um. Mas não é o entendimento do que a pessoa acha que deva ser. Aí tem que seguir o Código Civil, tem que seguir o contrato que você tem com a administradora. Exato. Porque não adianta você ter um administrador, eita, aquela administradora me atende super bem. Faz diversos itens. Quando você vai pegar o termo contratual, de uma outra que aquela pessoa fala que não atende, não tem os serviços ofertados. Então é complicado, né? Então, essa relação tem que vir, primeiramente, com a relação, lógico, de forma harmônica, mas tem que entender os contratos que existem na mesa.
Exato. Eu, quando assumo o prédio como síndico, lógico que a gente tem que buscar os contratos, ler, entender o que está sendo ofertado e fazer uma correlação, se aquele valor que está sendo pago corresponde aos serviços ofertados. E daí poder cobrar, poder alinhar, você faz desse jeito, eu faço desse. Vamos alinhar como é que vai ser feito de hoje em diante com a minha gestão. Porque sabemos que quem está tocando o barco, quem vai tocar o barco, que é o cabeça branca, né, como diz a história, é o síndico. Então, quem vai tocar o barco é ele. Então, necessita de tripulantes, necessita de braços que remem juntos. Exato. Porque se remar um para a esquerda, outro para a direita, um para frente ou para trás, acabar não saindo do lugar. Então, essa relação tem que existir da melhor forma possível. Que é isso que nós vamos destrinchar durante mais alguns minutos. Como é que fazer que essa relação seja destrinchada? Como eu falei inicialmente, primeiro tem que se saber o contrato. Exato. Não é? E assim sucessivamente. Mas voltando à palavra aí, Tiago, vamos lá. É importantíssimo isso que você falou aí. Eu vou pegar o gancho aí em duas situações, né? E a primeira é justamente essa com relação aos contratos, né? Porque a gente trabalha em um mercado que há uma peculiaridade, né? É até uma exceção diante de outros mercados aqui em Maceió, né? A gente lida aqui com diversos contratos, diversas formas diferentes de uma administradora se trabalhar aqui dentro do mercado, né? Então, você tem a administradora que trabalha só com a parte administrativa, o famigerado autogestão, né? E existem administradoras que terceirizam também, que em outros mercados as administradoras não fazem esse tipo de serviço. Então, como é que você lida com essa diversidade, digamos assim, porque você trabalha em vários condomínios, então você trabalha com várias administradoras e vários contratos distintos, né? Como é que você lida diariamente com essa diversidade contratual, digamos assim? Né? Isso é algo que eu mencionei ontem. Eu estava na apresentação ontem de proposta de síndico profissional. Fui lá me apresentar em um momento assemblear. E surgiu uma pergunta bem parecida como essa. Saulo, você tem prédio com portaria remota? Você tem prédio com funcionários próprios? Como é que você faz, Saulo, nessas situações? Aí eu disse a eles que eu tenho prédio de todo tipo. Tem um prédio, pessoal, vocês têm ideia que só tem um zelador. E os moradores abrem e fecham a porta com cada um sua chave. Tem prédios, não tem ninguém. Só tem a limpeza, meio horário. Existem as dificuldades. Os moradores que lá estão sabem dessa dificuldade, mas esbarra no problema financeiro, no problema de investimento. Então, os prédios com portaria remota, tem prédios com portaria remota, tem prédios com autogestão, tem prédios terceirizados, tudo que nós imaginarmos de formatação. Eu tenho prédios que hoje, no dia a dia, esses prédios esses contratos vêm sendo realizados. Então, como é que eu faço, Saulo, para cada gestão, cada formatação desse prédio? É buscar primeiro o entendimento contratual, buscar trazer a segurança essa, não somente, pessoal, segurança não somente de segurança pessoal, né? Mas sim, principalmente também a segurança jurídica, de você desenvolver um trabalho que não possa criar ônus para o prédio que você está lá atuando, criar riscos para o prédio, que é um grande problema que se tem, que eu encontro muito em prédios onde se tem síndicos, infelizmente, alguns profissionais, e síndicos orgânicos, que são síndicos moradores. É a possibilidade de criar meios de forma jurídica, meios esses que podem trazer problema jurídico e a pessoa ter o CNPJ do prédio lá envolvido durante uma demanda jurídica de anos, até indenizatória. Então, se traz insegurança jurídica, o caminho não é esse. Tem que trazer segurança jurídica, tem que trazer segurança no dia a dia, para que os condôminos se sintam mais protegidos. Então, como alinhar isso com a administradora? Sentar, volto a frisar, ver o contrato
e alinhar com a administradora o melhor caminho a seguir. Se for o caso de mudar alguma coisa contratual, muda-se, ajusta-se para que se possa continuar. E, lógico, tem que ter uma harmonia de entendimento entre os prestadores, porque senão não tem como funcionar. Exato. Então, é um grande desafio, que eu digo muito, pessoal, é um grande desafio na área condominial, inclusive, próxima palestra, já fica o convite aí para o dia 12 de março, no Yacht Clube Pajuçara. Teremos um ótimo evento a nível nacional e eu vou falar sobre temas relacionados a desafio do síndico no mundo contemporâneo. E um dos grandes desafios hoje encontrado não é tecnologia, ao meu modo de ver, não é manutenção do meu modo de ver, não é atividades extras, digamos, jurídicas ou contábil que porventura apareça, mas sim a atividade, o desafio humano. Isso. De lidar com pessoas nesse mundo tão tecnológico e tão veloz, quando se querem respostas velozes. É mais rápido que os Velozes e Furiosos. Então, isso é um desafio muito grande. Eu vou citar isso na palestra de forma mais destrinchada. Então, é um desafio muito grande. Então, isso nos angustia muito. Isso nos traz tratativas que devem, de forma diária, ser trabalhado. Como trazer essas soluções para o dia a dia junto aos condôminos. E isso tem que estar em harmonia com a administradora. Ambos têm que falar a mesma língua, para que se possa ter respostas iguais, condizentes com a realidade, condizentes com o correto, para que se possa os condôminos terem segurança. Imagine só, o condômino do meu prédio, ligo para o administrador de condomínio, ele fala que 2 mais 2 são 4, e depois liga para o síndico e é 5, depois liga para o outro funcionário da administradora, fala que é 6. Então não existe uma linha de raciocínio conjunta. Não vai dar certo. Não está nadando, como no início do vídeo, da gravação de hoje, eu falei, ou está nadando para a esquerda, ou está nadando para a direita, ou está nadando para frente, ou está nadando para trás. Tem que remar para o mesmo destino, senão não vai dar certo. Então, isso tem que estar bem alinhado, pessoal, com a administradora e com os prestadores de serviços. Da melhor forma possível. É sentar, alinhar, ajustar e fazer com que as respostas que vão ser dadas para a comunidade, para o coletivo, para o prédio, sejam respostas satisfatórias, reais e positivas do dia a dia. Verdade, Saulo, importantíssimo, né? Então a gente leva de tudo isso que todo contrato, né, com a administradora ele deve estar de acordo com as necessidades do condomínio e do síndico que está ali em defesa das necessidades do condomínio, né? Então, se você entra em um condomínio, entra como síndico profissional daquele condomínio, e você visualiza que aquele condomínio precisa de mais serviços, ou ele está com um contrato com serviços demais que não teria utilidade, faz-se a adequação e passa-se a cobrar em cima daquilo ali. Não é verdade? Isso. E puxando aquela tua primeira fala, pegando o segundo ponto que a gente pegou aqui, né? São muitos insights hoje com o Saulo, é assim, viu? A parte de sindicância profissional, né? A gente sabe que a gente vem num movimento ao longo desses últimos anos de uma certa mudança de mercado entre síndicos orgânicos, né? Na realidade, a gente tinha muito síndico antigamente, aquela pessoa aposentada que assinava cheque, ficava olhando o condomínio, e passou-se a ter a presença, né, de um síndico, de uma pessoa profissional que estuda os equipamentos do prédio, estuda as legislações, está antenado realmente no que está acontecendo, trazendo benfeitorias, economia para o condomínio ali. E aí eu queria que você falasse, explanasse um pouquinho mais dessa diferenciação entre síndico profissional e síndico orgânico no mercado. O que eu menciono muito, pessoal, sobre esses dois pontos, o nome síndico profissional é um nome que criou-se no mercado, né? Outros estados falam síndico externo. Sim. Aqui em Maceió fala-se muito síndico profissional.
Síndico orgânico, que é o síndico do prédio. Por exemplo, eu sou síndico do prédio onde eu moro. Eu sou síndico orgânico. Eu não trabalho lá, eu não sou eleito lá como síndico profissional. Sou síndico orgânico do prédio onde eu resido há 10 anos. E dos demais prédios que eu sou síndico profissional. O que acontece? As pessoas que hoje estão como síndico externo, né, síndico profissional, na sua grande maioria, que é o meu caso, hoje o tempo voltado, o tempo destinado para a produção e resolução dos problemas são 24 horas. Antes do Saulo se tornar síndico, antes do Saulo ter uma empresa e ter pessoas que trabalham com o Saulo no seu dia a dia, o Saulo existia outra profissão. Profissão essa que eu desempenhei durante 20 anos, como docente, como professor. Mais de alguns anos para cá, a docência não está sendo mais aplicada no dia a dia, porque a demanda operacional, a demanda e a atenção aos prédios fez com que o Saulo migrasse e hoje ficasse somente 24 horas para resoluções das atividades do dia a dia da sindicatura nos prédios. Então, outro pontozinho que eu citei ontem na Assembleia de apresentação, onde provavelmente será o meu próximo prédio que eu vou atuar, que adoraram ontem a apresentação, modéstia à parte. Eu citei lá, e vou citar aqui hoje, que o que acontece? Nessa transição de carreira, de atividade sendo desenvolvida, imaginem só, vocês que estão nos ouvindo, cada um aí tem a sua expertise profissional na área de atuação. Aí eu pergunto a você, quantos anos você atua na sua área? Aí você agora pensou 5, 10 anos, 15. Beleza. Com certeza, esse seu tempo de transição, esse seu tempo de carreira, você sabe vários caminhos a serem percorridos. Caminhos esses que são encurtados com a sua experiência profissional. Poxa, isso aqui eu fiz, deu certo. Isso aqui eu fiz, não deu certo. Eu sei que para eu conseguir esse determinado objetivo, eu não preciso seguir por esse caminho que é mais longo. Se eu for aqui, eu sei que vai dar certo. Porque eu vivencio isso na minha experiência profissional. E é o que acontece para quem está atuando somente com condomínios. Hoje, quando eu vou para uma apresentação, eu pouco falo sobre condomínio, sobre o que eu desenvolvo do condomínio, que é sobre manutenção, presença orçamentária. Eu foco mais na pessoa do Saulo, para eles saberem quem sou eu, de onde eu vim. Porque a parte de operacionalização do sistema, que é o dia a dia, o que tem que ser feito ou não ser feito, isso já está de uma forma muito consistente na minha empresa e mentalmente no que eu tenho que fazer. Então é algo que eu me garanto, 100%. Falo pouco nas apresentações sobre esses tópicos, explico o porquê a eles, mas vou falar mais da minha pessoa. Por quê? No início também do vídeo, e vou falar isso no dia 12 de março, aqui no Yacht Clube, teremos um grande evento a nível nacional. Qual é o grande desafio, Tiago? É o relacional. Eu vou começar a atuar no prédio, Tiago, que você mora lá há 10 anos, e as pessoas às vezes ficam com receio. Eita, vai vir um cara de fora, tomar conta da minha casa, saber onde eu ando, ver as câmeras, pagar a conta de todos nós, e eu não sei de onde veio esse Saulo. O cara surgiu de onde? Onde é que ele mora? Onde ele criou-se? Então eu faço com que todos me conheçam. Conto a minha história, para que eles criem aquele insight. Vou dar uma dica, vamos pegar algum síndico copiando, eu vou dizer que foi daqui, viu? Sentir essa confiança, esse feedback, para que eles tenham essa confiança, tenham esse respaldo e me aceitem lá dentro. Porque o que tem que ser feito já está bem mastigado. A gente já sabe os caminhos que têm que ser feitos. Então, é muito importante deixar claro aos condôminos que, porventura, queiram contratar não, queiram eleger.
Porque o síndico não é contratado, pessoal. O síndico é eleito. Importante isso. É um cargo eletivo. O pessoal às vezes fala, vou lhe contratar, Saulo. Eu disse, beleza, me chama que eu vou. Aí depois a pessoa explica, né? A gente pode até formalizar um contrato entre ambos os CNPJs, mas eu tenho que vir para a eleição e vocês me elegerem, que é um cargo eletivo. Então, eu deixo isso bem claro, o pessoal. Faço com que eles entendam a importância do síndico. A possibilidade de erro é bem menor. Ninguém é perfeito. Opiniões são diversas. É isso. Né? Às vezes existe contratempos sob ponto de vistas, com algum condômino, ou com vários condôminos, porque a gente entende de uma forma, outra pessoa entende de outra, e assim sucessivamente é a vida, é a construção coletiva do conhecimento, mas a possibilidade de erro, a possibilidade de acerto, penso eu, tendo uma pessoa que está voltada exclusivamente para atuar nessas soluções, hoje é um síndico profissional. Falando um pouquinho sobre o síndico orgânico, que eu também sou síndico orgânico, diversos síndicos orgânicos muito organizados, eu conheço também, fazem um trabalho legal, mas que existe uma profissão em paralelo. Ele não vive daquilo mensalmente, financeiramente. Então, deixa muito itens a serem realizados, porque não está no dia a dia da tratativa. Então, fica aquém. E por ele não ter aquele tempo direcionado para cuidar da minicidade, e um prédio, pessoal, é uma minicidade. Tem várias obrigações lá a serem realizadas. Então, um síndico hoje é um profissional multidisciplinar. Tem que saber de diversos assuntos, tem que entender de diversos assuntos. Você não vai ser especialista de todos eles, mas você tem que entender de manutenção, tem que entender de contabilidade, tem que entender de jurídico, tem que entender de relacionamento e diversos outros pontos. Você entendendo isso, você toca legal. Se tiver algo específico, tem que procurar um profissional da área específica. Mas tem que ser o maestro. Verdade. Então, tem que ser o maestro. Então, fica respondendo o que o Tiago me perguntou sobre essa questão de síndico profissional e síndico orgânico. Eu entendo e explico isso muito quando eu tenho a oportunidade para que os demais possam escutar e abrir esse leque e deixar a possibilidade de deixar que o trabalho seja desenvolvido da melhor forma. Verdade, Saulo. A gente está tendo uma aula, viu, gente, aqui hoje. Dentre as falas de Saulo aqui, me surgiram vários insights aqui para dividir com vocês. Né? Primeiro, a questão da relação pessoal. Né? No meio de tanta tecnologia que a gente vive, nesse mundo corrido, que queremos respostas imediatas, né? Você, enquanto síndico profissional, tentar trazer uma relação pessoal, né? Falar um pouco da vida, trazer essa proximidade com esses condôminos que estão trazendo uma pessoa externa, como ele mesmo comentou, né, para ser síndico do seu condomínio, da sua moradia, né, do seu negócio, muitas vezes, quando a gente fala de prédios comerciais. Então, importante trazer essa relação pessoal para a pessoa saber quem é, né, ver ali, entender um pouco mais da índole, do conhecimento daquela pessoa, da experiência, né, de vida e profissional também, né, que é importantíssimo para você que está trazendo o síndico, que vai tomar conta ali do teu bem, né? É um bem, né? O nosso condomínio, né? Tanto o prédio comercial quanto o prédio residencial, né? Outra coisa que ele falou, que também vem a calhar nessa situação, é a questão a gente também trabalha, a gente é administrador de condomínio, a gente também trabalha diretamente com muitos condomínios, e em muitas situações que a gente se depara no dia a dia, quem tem uma bagagem sabe lidar com isso melhor. Eu até costumo falar que para mim não existe atalho, né? Não é atalho. Existe sim repertório. Quem tem repertório, ou seja, quem tem experiências, você vai saber tratar situações de forma mais tranquila e mais rápida, né? E aí é uma coisa que Saulo também comentou aqui com a gente e
E tem isso de sobra, né, Saulo? A tua experiência aí realmente é vasta, com muitos condomínios já há alguns anos. Síndico 5 estrelas também, né? Tudo isso vem a valorizar, né, a sua eleição, digamos assim, dentro do bem da pessoa, dentro do condomínio, né? E aí a gente passando um pouco mais para a questão, voltando um pouco à administradora, síndico, eu queria te perguntar o seguinte. A gente falou de contratos, a gente falou dessa relação em si com a administradora, um pouco da diferença de síndico profissional com síndico orgânico. E aí a gente passa um pouquinho para uma coisa mais prática, né? As ações dentro do condomínio, né? Como se dá essas ações, essas tomadas de decisões, elas se dão em conjunto com a administradora, ou a administradora ela já tem funções pré-determinadas para que tenha uma certa autonomia ali dentro do condomínio? Como é que funciona esse dia a dia das decisões, né, e das atividades dentro do condomínio entre o síndico e a administradora? Pegando esse seu ponto, Tiago, eu vou citar um exemplo real que ocorreu agora no Carnaval. E foi até engraçado o desfecho dele, que eu acabei concluindo ele ontem, 2h da manhã. Aí eu disse que ia entregar a solução a esse morador hoje. Quando ele acordasse às 8h da manhã, eu ia entregar essa solução hoje. Então, assim, eu firmei esse compromisso com ele e entreguei a solução. O que acontece? Tanto o Saulo foi abordado, como a administradora foi abordada anteriormente. O que aconteceu? Vê só a situação real, viu? Situação real. E recente, foi agora, de terça para quarta de Carnaval. Hoje é sexta-feira, né? Isso. Sextou, pessoal. O que acontece? Sextou, que dia é hoje? Data? Hoje são 16 de fevereiro. Sextou. O que acontece? Na terça-feira de Carnaval, ocorreu esse fato. Fato esse que este morador só veio notar na quinta, de manhã. Ele foi embora no seu apartamento e deixou a porta aberta de propósito. Isso no domingo. Ia chegar um amigo dele, de outro estado, ele não estava mais em Maceió, e disse: fulano, estou deixando a porta aberta, chave por dentro, fez um vídeo do AP todinho. Quando você chegar aqui, está tudo identificado na portaria, você entra, depois fica com a chave. Beleza. E ele não passou nada isso para a gente. Nós não sabíamos disso, só vimos saber isso na quinta. E aí, quando foi na quinta, que ele retorna para o prédio, que ele chega para abrir a sua porta está fechada. E aí ele já ficou, né? As administradoras já tinham retornado os trabalhos, né? Pós quarta-feira de cinzas. Qual foi a primeira ação que ele fez? Entrou em contato com a administradora. Brabo, dizendo que alguém tinha entrado no apartamento dele, provavelmente tinha roubado, que era culpa da administradora, que queria ver as câmeras de imediato. Infelizmente, pessoal, eu já vi casos dessa não comunicação estar batendo entre o síndico e a administradora tomar a frente, respondê-lo, enviar imagens e vídeos para uma pessoa sem o conhecimento do síndico. E o que aconteceu? Problema, demanda jurídica para o condomínio. E aí, quando vai botar no bolo, como diz a história, quem é o culpado? Que fornecer imagens de terceiros e imagens essas que foram divulgadas nas redes sociais. E aí essa pessoa entrou em contato com a administradora na quinta, logo de imediato eles me ligaram, porque já existe esse alinhamento. E eles me comunicaram o que ele queria. De prontidão eu entendi e disse: deixa comigo que eu resolvo. Depois eu retorno a vocês. E aí eu falei para o morador, expliquei o que era, tudo direitinho, expliquei. E para que eu não possa parar no meio de caminho sem entender, já estou contando essa história até uns 5 minutos, né? Tem que entender o desfecho da história, né? Que é o mais engraçado. Isso foi na quinta. Ele deixou a porta aberta domingo.
Na quinta ele chegou e encontrou a porta fechada. Aí eu entrei em contato com ele, pedi que ele procurasse a segunda via da chave, a chave reserva, disse que não tinha, você vai atrás do chaveiro. Contratou o chaveiro, tudo gravado, o chaveiro foi lá, abriu a porta, ele entrou dentro do AP, viu que o apartamento estava muito sujo, as almofadas em locais errados, encontrou um copo de bebida, encontrou uma calcinha lá dentro, e aí ele viu que teve alguém, mas não roubaram nada. E aí, vamos procurar nas imagens, assim, bora procurar nas imagens. Aí outro foi que eu fui dormir 2 horas da manhã procurando. E aí eu identifiquei, que foi hilário, né? Foi até engraçado. Uma pessoa do andar superior, do andar mais alto que o dele, quando chegou ao prédio, isso numa terça-feira de carnaval, já às 10 horas da noite, eu acredito, né? Não sei, mas devia estar alegre, né? De repente, com algo que tenha ocorrido durante suas festividades carnavalescas. De vez de descer no seu andar, desceu no andar dele. E a terminação do AP é o mesmo. Então, de forma automática, essa pessoa foi para frente do apartamento dela, cambaleando, entrou no apartamento e só saiu 2 horas depois. Com sinais que depois notou que estava no apartamento errado. Isso tudo registrado nas câmeras. Saiu, fechou, foi embora e hoje eles se resolveram, né, que eu vim descobrir hoje. Então, isso foi, de uma certa forma, engraçado. Eu passei para o proprietário também, ele entendeu, né, a pessoa não teve nenhuma má intenção, pelo menos foi o que nós notamos. Mas toda essa historinha para vocês entenderem que se não houver a relação síndico-administradora, poderia dar um problema grande, como deu em outra ocasião. Não comigo como síndico, mas deu em outra ocasião com um amigo meu síndico, que a administradora, não sei se já estava com raiva dele, ou não tinha uma comunicação efetiva, ela passou informações para esse morador, deu acesso a imagens e vídeos que não têm a autorização, gerou-se uma confusão muito grande no prédio e gerou-se uma demanda jurídica contra o prédio. Demanda essa que o prédio teve que encontrar advogado para se defender e provavelmente vai ser condenado em alguma coisa por ter permitido uma irregularidade desse tipo. Então, se não houver a relação entre ambos, ocorre um problema desse. Isso é um fato real. Fui comunicado de imediato pela administradora deste prédio. Saulo, a situação está sendo essa. Então, se não existe uma relação, uma clareza do que eles podem fazer, o que o Saulo tem que fazer, o problema pode acontecer sim e criar uma demanda jurídica contra o CNPJ do prédio e até mesmo contra o nosso CPF. Porque quando a gente assume como síndico, a responsabilidade civil e criminal está no nosso CPF. Então, isso foi um breve relato real que aconteceu agora no Carnaval, que a gente conseguiu destrinchar ele ontem e hoje de manhã resolveu, ambos conversaram, entre eles está tudo resolvido. Foi ótimo. Que mais uma vez dá para perceber, né, de forma prática aí, né, que realmente a comunicação entre síndico e administradora tem que ser de imediata e ambos têm que falar a mesma língua, não é verdade? Se não for, o problema é grande. O problema pode sim ser grande, como foi nesse outro caso mencionado. Então tem que manter essa relação, pessoal. Tem que manter essa relação aberta, de parceria, cada um desempenhando a sua função da melhor forma possível para que não se tenha nenhum tipo de problema. Então, isso é muito importante. Verdade. E, Saulo, eu me recordei agora que você comentou na tua palestra, né, sobre tratativas, né, que existe uma forma de tratativa hoje diferenciada para síndicos profissionais. Porque, como já foi citado diversas vezes aqui, o síndico profissional, como a administradora ele também está prestando serviço ali, né? Ele é um prestador de serviço do condomínio e é exigido o resultado dele, resultados, né, dos clientes. E muitas vezes, como eu comentei também aqui, diante dessa tecnologia de o pessoal querer tudo para ontem, respostas rápidas. Então, eu lembro que você comentou na tua palestra que já existe hoje, né, processos de administradoras que têm essa diferenciação de tratativas junto aos síndicos profissionais. Queria que você falasse, explanasse um pouco mais. Isso, pessoal. Eu tive, em novembro do ano passado, em Florianópolis.
um grande evento lá da Portaria Remota Brasil, lá em Florianópolis. E dentro de algumas palestras, dentro de alguns insights que houve lá, teve um painel de administradoras, onde tinham lá presentes 4 administradoras numa mesa redonda, onde cada administradora, em média, lá dava 200 a 300 prédios por administradora. E teve uma delas, que vem fazendo esse trabalho há quase 8 meses, citou que eles criaram um setor específico dentro da administradora para atender os síndicos profissionais. Os síndicos que são também, por ser síndico profissional, também um prestador. Então, a cobrança hoje do síndico profissional para um síndico orgânico, no poder de resposta, é muito diferente. Então, a gente, quando recebe uma demanda e não corresponde essa demanda com respostas que não precisa, lógico, ser na mesma hora, mas você não pode passar horas nem dias para responder, que aí você vai estar mostrando uma inércia na sua atenção ao prédio, você tem que estar na ativa. Você não pode sumir. E você tem que estar dando essas respostas. Foi o que essas administradoras criaram um setor específico dentro da administradora para tratar com esses síndicos. Então, toda a demanda é direcionada, por exemplo, para o João, que trabalha na Minimax. Chegou no João, pode ser a demanda que for, ele vai tratar lá dentro e vai trazer a resposta para o síndico. Isso foi um projeto piloto em uma administradora lá de Santa Catarina, onde se espalhou-se entre os síndicos profissionais da região que, poxa, aquela administradora ali me atende de uma forma que nunca foi atendida em nenhum outro lugar. E aí hoje eles iniciaram, na época, né, eles iniciaram com cinco síndicos profissionais. Hoje eles já têm mais de 40, porque os próprios síndicos acabam indicando essa administradora, porque eles conseguem ser atendidos a contendo. Eles conseguem ser atendidos quase em tempo real. Coisas que, infelizmente, ainda no mercado alagoano, está deficitário. Onde eu já tive a oportunidade de conversar com diversas administradoras, inclusive com o próprio Tiago, que está aqui presente, de fazerem essa aporte no mercado alagoano, trazer essa proposta para o mercado alagoano. Porque coisas boas, pessoal, a gente tem que copiar. Verdade. E adequar a nossa realidade. Verdade. Eu, particularmente, sempre estou viajando, estou participando de atividades a nível Brasil. Estou em São Paulo, inclusive a gente vai estar em São Paulo agora em abril, participando do Síndico Net. Temos evento em Florianópolis, mês que vem eu devo estar em Salvador, estou confirmando a minha ida para Salvador. Então, isso a gente vai trazer, ver o que está dando certo em outros estados e traz para a sua aplicabilidade. Moda a sua forma de atuação. Isso aqui está sendo arretado. O que é que eu vou fazer? Vou ajustar um pouquinho aqui para a minha realidade e vou implantar. Porque coisas boas a gente copia, adequa e executa para poder trazer experiências novas, resultados novos, para poder atender melhor a demanda sua operacional. Então, eu espero sim que as administradoras do nosso estado adotem isso. Não temos nenhum ainda. Inclusive, já falei com algumas. Se tiver alguma que está me ouvindo e querer saber mais, é só me ligar. Faço questão de ir pessoalmente explicar. Prepara só um bolinho, um café. Marca mais cedo, né? Porque eu saio de casa, deixo minha filhinha na escola e a gente se encontra logo cedo de 8 horas. E eu explico sobre, mas foi uma experiência gigante dessas administradoras, que são administradoras consideradas grandes, com 300 clientes na carteira, e eles citam que hoje era uma pessoa na administradora, Tiago, que fazia isso. Hoje eles já estão colocando 2, que não estão dando conta mais da demanda que esses 5 profissionais estão colocando. Mas ele começou com 5. Lógico que essa pessoa internamente fazia outras coisas, né? Não ia ficar só tomando conta dos 5. Mas a partir do momento que iam surgindo mais, e da boca do povo, né? Só administrador ali, meu irmão. Você bateu, bate e volta. É igual um jogo de ping-pong, vai e volta. Pô no instante e resolve.
Então, isso, eles citaram lá em Florianópolis, lá no evento, na Porter, e show de bola. Já trouxe essa experiência, não tenho como aplicá-la, né, porque eu não sou administradora, mas eu já trouxe essas experiências e venho divulgando isso para as grandes empresas aqui em Maceió, de médio, grande e pequeno porte, que quem quiser tocar vai ser de grande valia para nós 5 profissionais também. Beleza? E como você falou aí, né, que tinha conversado comigo, em primeira mão aqui, falando que a gente vem, desde aquela época, estudando uma formatação e tentando viabilizar. Em breve, que notícia boa, pessoal. Que notícia boa. Em breve vem novidades por aí. É arretado isso aí. A gente já está em andamento nessa formatação de trabalho nesse sentido. Então, a gente, quando vai para outro estado buscar informações, a gente tem que ir com abertura de informações para o global. Era uma mesa redonda sobre a administradora, não era específica do síndico. Mas o Saulo estava lá, ligadinho nas informações. Suas anotações entre isso aqui, dá para levar para Maceió. Isso aqui dá para usar, dá para adequar. Então, isso aí faz com que a gente cresça profissionalmente e desenvolva um trabalho com uma melhor resolução na área condominial. Verdade. Mais uma vez, né, isso chama-se repertório. Repertório. O Tiago já mencionou, né, anteriormente. Saulo. Beleza, meu amigo. Veja aí, nosso tempo já está acabando. Nosso tempo já está avançado. Só para finalizar aqui, queria, você já até comentou um caso prático aí, né? Mas diante dessa tua vivência aí de muitos anos e muitos condomínios aí, né? E muito dentro do mercado, né, condominial em si, eu queria que você trouxesse mais algum caso prático aí de relação síndico-administradora, do dia a dia condominial, que possa trazer, que seja interessante, uma curiosidade para a gente. Um ponto que eu acho muito importante frisar também é sobre a questão jurídica. Isso junto à administradora e junto aos prédios. O que acontece? Muitos prédios, em sua grande maioria, não existe hoje aqui em Alagoas, em Maceió, fazendo o estreitamento, a orientação jurídica contratada mensal para o prédio, mas sob cobranças, questão financeira. Só quando existe um prédio com muitas demandas jurídicas. Mas dentro do escopo da contratação da administradora, é de súbita importância ter lá o item jurídico para ações até extrajudiciais. Você ter a consulta para ações até extrajudiciais. Porque aí você consegue, em uma demanda jurídica, você consultá-los, saber o que tem que ser feito para não dar um passo maior que as pernas, não botar a carroça na frente dos boi, a gente cita muito isso aqui no Nordeste, no Sertão. Então, ter um contrato, esse item, para que não possa ter uma demanda jurídica a posterior mais grave. E ter essa parceria, né, de informações, junto com a administradora, para poder não ter nenhum problema. Que, trazendo para a parte prática, foi o que o Tiago perguntou, tem prédios que nós temos demandas jurídicas até de expulsão de condôminos, por ações que caracteriza como condômino antissocial. Então, isso foi um processo de médio a longo prazo, que ainda está sendo discutido via judiciais, mas que se iniciou-se em tratativas junto com a administradora. Os problemas se iniciaram no início, que envolvia prédio, síndico e administradora. E sempre houve essa correlação de informações entre o Saulo, que é algo específico, eu sou síndico desse prédio, com a administradora. Conversas, resoluções, para que não se criasse um problema a posterior. Sempre em conjunto, né? Sempre em conjunto. Mas se não existe remar para o mesmo destino,
Aí isso acaba não sendo possível. Então, essa relação síndico e administradora, se você tem, pessoal, a sua administradora, se não existe uma relação harmônica, troque. Ontem, né? Amanhã não, é ontem. Porque senão vai dar BO. Problema. Verdade. Hoje ou amanhã vai dar problema. Certeza disso, mas o problema vai chegar. Importantíssimo, Beleza? Saulo. Então, pessoal, eu encerro minha participação hoje no podcast por aqui. Muito obrigado, Tiago, representante, gestor da Minimax, administração de condomínios. Eu deixo um grande abraço a todos. Quem fala aqui é Saulo, né? Síndico profissional. Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @Saulo Condomínio. Entra também no G12, @G12. Vai encontrar informações pertinentes. Pode me ligar também, DDD local, 999376470. Quem atende direto sou eu, quem responde sou eu. E pode entrar em contato, que estamos aí de braços abertos para esclarecimento e, quem sabe, se tornar o síndico do seu prédio. Beleza? Maravilhoso, Grande abraço. Saulo. Tamo junto. Passa a palavra aí pro meu amigo. Muito obrigado, Para Saulo. encerrar de forma oficial. Tivemos uma aula hoje aqui, viu? Cara, tô saindo aqui. Parabéns. Tamo junto Vamos junto. e vamos embora. Pessoal, estamos finalizando mais um G12 Mastercast, né? Peço que todos sigam aí o canal, assistam todos os podcasts aí, que cada um traz um assunto melhor que o outro, né? Nos sigam também no Instagram, G12 Master _. Aproveitem para seguir a Minimax Administração também no Instagram. E novamente agradecendo a presença de Saulo aqui. Obrigado, Saulo. Até a próxima. E obrigado a todos vocês. Valeu!